A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Paula Aleixo Lana, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos permita uma noite rica de reflexões, de bênçãos e de paz. Convido a todos, nessa noite, para fazermos algumas considerações sobre a humildade, uma virtude tão presente nos discursos religiosos, mas infelizmente ausente na vida de quase todos nós. A humildade é uma virtude essencial para o nosso bem viver, porém, quase sempre a desprezamos porque não conseguimos vislumbrar todas as alegrias de que ela é portadora. Quando ouvimos fulano é muito humilde, o que de imediato vem à nossa cabeça? Normalmente pensamos que o fulano é muito pobre, vive numa casa sem conforto, ou então que não tem instrução, não sabe ler, é um ignorante. Dificilmente vamos pensar que o fulano humilde é um médico ou um juiz. Nós vamos pensar naquele catador de latinha que passa na nossa rua empurrando a carroça, cheio de cachorro atrás dele, não é mesmo? E é por causa desse conceito equivocado que a humildade não atrai a nossa atenção. Mas humildade não é uma condição, não é ter ou não ter. Humildade é um valor da alma. Por isso nós não podemos vê-la com os olhos materiais, porque ela não está fora, não é exterior, não está ligada a essa vida. Somente podemos perceber, sentir a humildade com os olhos espirituais, porque ela vem de dentro, vem da alma, está ligada ao ser. Então podemos perceber a humildade tanto no médico quanto no catador de latinha, porque ela independe da condição social. Se somos humildes hoje, isso é o resultado de um esforço que vem de longe, muitas vezes de vidas anteriores. E se não somos humildes, é porque esse esforço ainda não aconteceu ou foi insuficiente. Por isso podemos perceber arrogância em mendigos e humildade em milionários. Não é a condição social que vai definir essa virtude. Em regra geral, humildade é uma característica das pessoas que conhecem a si mesmas. Falamos aqui de um conhecimento real de nós mesmos, não de como queremos nos mostrar, ou de como os outros nos veem, ou mesmo de como gostaríamos de ser. É uma percepção sensata, equilibrada, sem arrogância, sem prepotência, sem soberba ou ilusão. Onde há humildade, há o reconhecimento das próprias limitações. E o que isso significa? Significa que eu sei que sou bom em muitas coisas, mas não sou bom em tudo. Tenho conhecimento de muitas coisas, mas não sei tudo. Onde há humildade, a doação voluntária, a vontade de ensinar e de aprender. Porque ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar, nem tampouco tão sábio que não tenha nada para aprender. Onde há humildade, a modéstia e a ausência de orgulho. E isso quer dizer se colocar num patamar de igualdade, não se achando melhor nem pior que os outros. Se estamos todos matriculados numa mesma escola, que é esse planeta Terra, nós temos as mesmas oportunidades e as mesmas condições. Definitivamente, a humildade não é virtude para almas fracas, e sim característica comum das grandes almas. Por isso, o nosso planeta ainda é virtude para poucos. Mas devemos buscar conquistá-la com a mesma ânsia que um sedento buscaria por água num deserto. Porque a humildade é a virtude que nos dará base, sustentação para conquistar outras virtudes. Humildade é o portal que nos permitirá acessar lugares de paz. Como confirmação que as almas verdadeiramente grandiosas são humildes, nós podemos citar o exemplo de Sócrates, o grande filósofo que nasceu em Atenas, na Grécia, no ano de 469 antes da era cristã. Sócrates nasceu numa família pobre, seu pai era pedreiro e sua mãe era parteira.
Dizem que também não era bonito, pelo contrário, era baixinho e barrigudo. Narram os historiadores que seu rosto era grosseiro, com olhos grandes e salientes, um nariz achatado. Alguns episódios da história falam que a sua aparência física foi motivo de piadas por parte de outros filósofos. Mas Sócrates prestava pouco ou nenhuma atenção a esse tipo de comentário. E este homem, desprovido das riquezas tão cobiçadas pela grande maioria de nós, que é a beleza, o dinheiro, o poder, e ele não tinha nada disso, deixou sua passagem registrada na história como um dos maiores sábios de todos os tempos. Quase 2.500 anos se passaram desde sua passagem por esse planeta. Os seres e o mundo evoluíram muito e ainda hoje sua inteligência, sua sabedoria e principalmente a sua forma brilhante de construir pensamentos ainda nos surpreende. Uma das passagens da vida de Sócrates que eu mais admiro é de quando ele foi condenado à morte, já estava preso aguardando a sentença final, a tomar cicuta. A sua esposa foi visitá-lo muito triste e chorando. Então Sócrates lhe fala: não chora, todos nós somos condenados à morte por natureza. Realmente, já nascemos com a nossa sentença de morte decretada. A única certeza que a gente tem após nascer é que caminhamos para a morte. E a esposa, inconsolada, fala: mas eles o condenaram injustamente. E ele responde: uai, seria menos lamentável se eles tivessem me condenado justamente? E de fato, seria muito mais triste se a condenação fosse merecida, se ele realmente fosse culpado. A linha de raciocínio dele é fantástica e difere da grande maioria. Isso faz dele um sábio, uma visão ampliada de mundo. Nós, como a esposa dele, também lamentamos a morte como um mal irremediável. Lamentamos as injustiças, choramos pelos injustiçados que, do ponto de vista reencarnacionista, estão se libertando de um compromisso. E negamos misericórdia para os culpados, que assumem um compromisso doloroso agora, frente às leis divinas. Precisamos abrir nossas mentes para pensarmos de forma ampla, superior, fora da caixa, do comum, do trivial. E esse é um convite permanente da doutrina dos espíritos. Utilizarmos todo esse conhecimento de imortalidade, de vidas sucessivas, de Deus inteligência suprema, não de Deus imagem e semelhança do homem, para reformarmos nossa forma de ver e de sentir a vida ao nosso redor. Mas voltando à fala sobre a humildade das grandes almas, nós estamos falando do Sócrates. Eles contam que na cidade de Delfos, na Grécia, havia um famoso santuário do deus Apolo, deus da razão e do conhecimento. E Sócrates foi consultar esse oráculo para saber o que significava de fato ser um sábio, já que muitos o consideravam como tal. E o oráculo então lhe perguntou: o que você sabe para ser chamado de sábio? E ele respondeu a famosa frase: só sei que nada sei. E o oráculo então concluiu: realmente és um sábio dentre todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe tudo. O homem mais sábio dentre todos os outros, reconhecer que todo o conhecimento que possuía, e que não era pouco, era gigantesco, não representava nada frente ao que ele ainda desconhecia. Isso é humildade. É reconhecer suas limitações sem negligenciar o que já foi conquistado. Quanto a nós, temos experiência ou conhecimento em determinada área e já nos achamos o bambambam. Somos os donos de toda a verdade, o resto do mundo está errado. Ou conquistamos um bom emprego, uma casa chique, um carro importado, uma conta recheada de dinheiro, e isso nos empodera. Nós nos achamos os donos do mundo e no direito de menosprezar os outros. Ou seja, subimos num tijolinho e já cuspimos no outro. Estamos na contramão da verdadeira sabedoria, na contramão da humildade. Precisamos urgentemente desenvolver humildade.
E para isso, nós temos o melhor de todos os mestres, Jesus. Sem dúvida, se tivéssemos de resumir a vida de Jesus em 2 pilares, seriam eles amor e humildade. A vida de Jesus é um curso intensivo sobre humildade. O maior ser humano de todos os tempos, que dividiu a história de um planeta em antes e depois do seu nascimento, era nada pretensioso, nada orgulhoso, nada egoísta e nada preconceituoso. Será que temos noção da grandiosidade e importância deste homem? Para ser registrado pela história da humanidade é preciso ter realizado algo muito grandioso, de bom ou de ruim, que foge do normal. Temos os grandes cientistas, os grandes filósofos, os grandes imperadores, os grandes ditadores. Jesus não só foi registrado pela história como um grande profeta, como foi escolhido como um marco de uma nova era, a era cristã. Um profeta que transformava água em vinho, que curava doenças incuráveis, que fazia os aleijados andarem e os cegos enxergarem, que ressuscitava os mortos. Um homem que detinha um poder cobiçado por todos os grandes da época. No entanto, andava com os miseráveis. Se associou aos trabalhadores e pescadores. Bebeu no mesmo copo da mulher samaritana desprezada e rejeitada pelos religiosos. Jesus mostrou seu espírito humilde quando tocou no corpo dos leprosos e na língua dos mudos. Quando se preocupou com os loucos de quem todos queriam distância. Quando aceitou convites para jantar na casa de pecadores, de publicanos, de fariseus. Jesus não evitou nenhuma classe de pessoas. As mulheres de má reputação chegavam a ele sabendo que encontrariam compreensão, perdão e principalmente o convite para uma nova vida. Jesus ficava à vontade tanto na presença dos altos funcionários do império que não se consideravam dignos de que ele entrasse em suas casas, como também na presença de cegos e mendigos que moravam no pó, à beira das estradas. Jesus tirava tempo da sua apertada agenda para falar com todos, respondendo perguntas, tirando dúvidas, mostrando o melhor caminho. Ele visitava a casa das pessoas, os cultos religiosos de outros líderes, assistia a casamentos, pescava com amigos, falava com as crianças. Ele sempre parava no caminho para atender um chamado de ajuda. Embora tivesse toda a razão e poder para se exaltar e se glorificar, deixou-se se sacrificar como um cordeiro. Alguns detalhes, destaques da vida de Jesus nos confirmam essa humildade. O primeiro deles é o seu nascimento. O enviado de Deus, que poderia escolher qualquer condição social para nascer, podia nascer em palácios, chega a esse mundo deitado numa manjedoura entre os animais. Imaginemos hoje o dono de uma companhia multinacional, deixando toda a sua riqueza e conforto da sua mansão para viver entre os mendigos, porque quer ajudá-los. Se pudermos imaginar isso, então vamos multiplicar por 1000, nós começaremos a compreender o tamanho da humildade de Jesus e do amor dele por nós. Ele deixou os cimos celestiais para nascer aqui, no meio de nós. Um segundo ponto que nós podemos destacar da sua humildade é a sua patente obediência a Deus. A vida de Cristo é uma vida de renúncia, de submissão e completa obediência a Deus. Prestes a ser preso, para ser crucificado, ele sobe ao monte para orar e fala: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele, o mestre dos mestres, se submete a Deus em todas as ocasiões. E nós questionamos Deus a todo momento. Um terceiro ponto que a gente pode destacar da humildade
de Jesus é o seu serviço aos homens. Cristo se humilhou perante os homens. Ele, que era mestre de todos, numa noite pegou a toalha e a jarra e se ajoelhou perante seus apóstolos e começou a fazer o serviço de um servo humilde. Jesus lavou os pés sujos do amigo que o trairia naquela mesma noite. Ele lavou os pés sujos do discípulo que em menos de 12 horas o negaria 3 vezes. Que exemplo que ele nos deixou! Quem de nós se acha alto demais para se ajoelhar perante os indignos do mundo ou para se sujar com a sujeira deles é nada semelhante a Jesus. Um quarto ponto que nós podemos destacar da humildade de Jesus foi o seu modo de viver. Jesus levou uma vida muito simples. Uma vez ele desencorajou um jovem que queria segui-lo, dizendo: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus não teve nada de material na sua passagem por aqui. A simplicidade e a humildade dele se torna ainda mais extraordinária quando lembramos que ele é o governador desse orbe. Ele foi responsável pela formação desse planeta. E aí, quando ele vai a Jerusalém para ser coroado como rei dos judeus, ele escolhe entrar montado num jumento. Um jumentinho, um animal de carga. Que diferença entre Jesus e os outros grandes do mundo. A história diz que quando Alexandre o Grande entrou na Índia, após conquistá-la, houve uma procissão imensa. Primeiro um homem veio espalhando flores pelo caminho que ele passaria. Depois um desfile de 200 elefantes pintados, seguidos de 200 cavaleiros montados em alazões, e então o carro de Alexandre vinha puxado por 40 cavalos e feito de marfim. E Alexandre, nesse carro, sentado num trono de ouro, acenava para o povo que o adorava como um Deus. E nós? Se a vida nos concedesse fama e glória, como nos portaríamos? Humildes como Cristo ou exibicionistas como Alexandre? Não nos esqueçamos do ensinamento do nosso Mestre. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus colocou a humildade como a primeira bem-aventurança, nos alertando que ela é condição essencial para a felicidade plena. Que Jesus abençoe todos nós e que a sua humildade possa inspirar os nossos corações, hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.